E aí galera, beleza? Lucas Gamer aqui, e hoje eu quero falar um pouco sobre o episódio 2 de The Last of Us. No começo da série nós vemos um flashback da Abby, quando o pai dela morre. E ela acorda desse flashback já de dia, e eles veem Jackson, né, a cidade de Jackson, o tamanho da cidade. E o grupo da Abby, ele faz parte Nanny, Owen, Mel e Nora. E esses personagens, eles são importantes porque eles fazem parte de um grupo parlamentar, eles são ex-vagalumes, e hoje, quando se passa o time skip, eles estão na WLF, né? Nós vimos no primeiro episódio sobre um tal grupo liderado por um cara chamado Isaac, que nós vamos conhecer mais pra frente. A série ela tem uma narrativa, ela começa com no segundo episódio já trazendo uma tensão num pesadelo da Abby, e nesse pesadelo ela acorda e já tá mais de dia, e ela começa a enxergar Jackson, tá lá embaixo, nesse pesadelo. E é muito importante que vocês entendam. Tudo que acontece em The Last of Us, no episódio 2, muitas das cenas foram alteradas no game, e é uma coisa positiva. Por quê? No jogo, muito se falou da questão do personagem Tommy, que é o nome do Joel, e na série foi substituído pela personagem Dina, que nós vamos ver mais lá na frente, beleza? Aí a cena passa, e nós vemos o despertar de Ellie um dia, né? Ela acorda porque estão batendo na porta, e nós vemos o mesmo diálogo com o personagem Jesse, isso faz referência ao game, e é muito fiel. O jeito que ela acorda, o jeito que ela atende, o jeito que eles conversam. Então, cara, quando você fala de uma obra, eu tô vendo muita gente vir na internet querer falar, tipo, questão de aparência, de entrega, disso, daquilo, mas a dublagem brasileira é uma coisa muito boa. A dublagem brasileira traz algo que só nós, gamers, vamos entender. Porque Luisa Casper dubla a Ellie, Rafael Rossato dubla o Jesse, Luiz Carlos Percy dubla o Joel, e a Carol Valência dubla a Abby. E temos tantos outros dubladores da série. Então, esses nomes hoje são nomes importantes, porque é com eles que nós temos a imersão, é com eles que nós vamos ter mais a nostalgia do game. Então, galera, pra vocês entenderem, a Bella Ramsey, ela não tem nada de Ellie. Isso tá claro, não tem nada. Mas a atuação e a dublagem é o que me pegou. É a minha opinião, você pode discordar de mim. Você pode falar, mas podia ter escolhido outro ator. Atriz, poderia ter escolhido. Só que escolheram ela, a gente tem que aceitar. A mesma coisa quando saiu Resident Evil. Quem foi a personagem principal? E, tipo assim, ofuscou todos os personagens principais do game. A Mila Jovovich, que fez a Alice. E a Alice, ela não existe no jogo. Você que não jogou Resident Evil, você que não conhece a história de Resident Evil, a Alice não existe. Por isso que os filmes do Resident Evil desse universo da Alice são canônicos, mas baseados nas obras de Resident Evil. Entendeu o contexto? Mas a questão não é eu falar só de Resident Evil, porque sim, na época foi um sucesso, só que os primeiros filmes, já o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto foram, assim, os fãs não gostaram, porque fugiu totalmente do universo. E Resident Evil é riquíssimo em história. Depois de tudo isso, nós vimos a personagem Abby de novo. E ela tá vendo alguém, duas pessoas, com 2 cavalos, caminhando na neve, uma patrulha de Jackson. E ela vai atrás. Enquanto isso, Tommy tá em Jackson, porque pode ser que nessa nevasca aconteça alguma coisa. E ele tá prevendo, tá sentindo algo. Então você pode ter certeza que a horda de infectados que vem é uma coisa muito batalha Game of Thrones. É muito foda. Eu quero falar mais dela lá na frente pra vocês. A questão do CGI, a questão da ambientação, a questão das referências, que vocês vão entender. E a Abby está à procura de alguém, ela tá atrás do Joel, ela quer encontrar o Joel a todo custo, ela vai atrás sozinha, da mesma coisa que acontece no game. Só que aqui ela escorrega, ela cai no precipício e ela cai em cima de um monte de infectados. Um monte de infectados. É papo de milhares de infectados. Então, cara, imagina só, essa cena ela é muito também a questão da fidelidade com a obra original. Depois que ela foge dos infectados, ela sai correndo. A mesma coisa, a gente tem as referências do game aqui, porque foram trocadas algumas cenas, porque no game a Abby é muito forte. Então ela consegue um x1, 2, 3 infectados antes de correr, antes de ir pra aquele encontro. Aquele encontro foi algo, tipo assim, forte, porque no jogo e na série eles explicaram a mesma coisa. O Joel salvando a Abby de um infectado que ia matá-la. Isso é muito lindo. Depois disso nós vimos a Abby, depois que ela foi salva por Joel, ela ouviu a voz dele, a voz da Dina chamando por ele, e ela em choque. Eu achei esse cara na cabeça dela. E ela fala que tá bem, não foi infectada, e não foi mordida na verdade, e ela consegue levantar e sair com eles, porque tá vindo uma nevasca, tá muito forte a nevasca. Enquanto isso, nos outros 2 núcleos, que é o de Jackson e o da patrulha da Ellie com Jesse. A Ellie não tá em Jackson, ela tá com o Jesse numa patrulha dentro do estúdio do Eugene, que foi morto pelo Joel. Na série, isso foi contado, foi falado. E uma coisa interessante, muito desse episódio aqui, ela faz referência justamente naquela parte onde a Ellie no game tá com a Dina, e elas ficam durante um tempo lá durante a nevasca, depois o Jesse chega e fala que o Joel não apareceu nenhum tom. Então elas vão atrás, e tudo que acontece no invólucro do game, no escopo do game, até o momento fatídico da morte de Joel, é uma cena que vai gerando tensão no game, porque você chega no local, você vai com a Ellie e ela começa a chamar pelo Joel, Tommy, fica chamando ele, até que ela vê uma cabana, uma casa, com infectados mortos no portão. Então essa cena ficou gravada aqui, porque ela sai, ela vai o coração. E aquela cena vai aumentando. É uma tensão muito forte. E isso eles não replicaram pra série. Porque se eles tivessem replicado essa mesma coisa, da Ellie gritando Joel, Dina, tipo isso. E não achar a cabana mais de cima, ela sendo. Porque eles não colocaram um portão nela na série. É uma coisa muito interessante, eu vou contar isso mais lá. E uma coisa que eles colocaram na série desde o primeiro episódio, da primeira temporada, foi a questão da Cordyceps ter uma conexão neural. Então assim que ele quebra esse cano, que ele tira essas raízes, eles veem o fungo Cordyceps e tipo, vai atrair mais um monte de infectados. Pode estar a quilômetros de distância. Então é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito forte na série. Eu não sei se você pegou essa referência aqui, mas essa atriz que tá interpretando a Nora, ela vai fazer o jogo Intergalactic da Naughty Dog também. E ela segura ele no momento que ela chega na cabana e vê o Joel sendo espancado e torturado pela Abby até sua morte. Então o episódio 2 resumiu a morte do Joel, sim. E uma coisa interessante que muitas pessoas estão falando é da atuação da Ellie nessa parte aqui. A dublagem perfeita. A dublagem dessa parte é perfeita. Então galera, Eu quero falar pra vocês, se inscrever aqui no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, e esse episódio foi muito marcante, beleza? E até a próxima.